Quais as vantagens de você saber fazer a leitura dos parâmetros? Sem conhecer parâmetros, você não consegue chegar às conclusões e aos raciocínios lógicos para que você encontre as falhas dos problemas. Sem você entender parâmetros, você não sabe se o componente que você está testando ele está trabalhando da forma correta. Você não sabe identificar quem é o vilão da causa da falha lá no sistema da injeção eletrônica, caso você não encontre e não conheça os parâmetros. É muito importante sim saber como fazer a medição desses parâmetros na prática, mas é muito mais importante que você conheça esses parâmetros para que lá na hora de fazer a execução de testes, você consiga compreender o que você está lendo através destas informações. Parâmetros, de uma maneira geral, eles são os padrões de sinal elétrico que os componentes se comunicam com a central. Basicamente é isso o que é parâmetros, tá? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês os slides para a gente prosseguir com a aula de hoje. Primeiramente, nós precisamos conhecer o sistema de injeção eletrônica, como que ele funciona. Bom, o sistema de injeção eletrônica, ele funciona através da interação entre os componentes de entrada, componentes de controle e os componentes de saída. Os sensores são os componentes de entrada. Eles monitoram constantemente as condições de funcionamento do motor e enviam as informações para a central eletrônica em forma de sinais elétricos, tá? Então, basicamente, os parâmetros, quando a gente fala em parâmetros, precisamos ter em mente o que são parâmetros. São os padrões de sinal elétrico que os sensores emitem para a central eletrônica, mandar informações lá para os atuadores. Então, os parâmetros, quando a gente está falando de sensores. Essa é a primeira regra. Então, pessoal, vamos conhecer os principais sensores da motocicleta para que a gente entenda os parâmetros de cada um, tá? Lembrando a todos que a maioria dos mecânicos, os professores de injeção eletrônica, eles falam que não existe uma tabela de parâmetros, que parâmetros vai depender de cada modelo. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês aqui é uma tabela de parâmetros para motocicletas de baixa e de média cilindrada. Caso você venha trabalhar com motos de alta cilindrada, aí o raciocínio lógico é o mesmo, pois as peças têm as mesmas funções, mas pode ter alguma variação lá nos parâmetros. Mas como nós, a grande maioria, trabalhamos com BIS, CG, Bros, Twister, CB300, XR300, todas essa linha de motocicletas de baixa cilindrada, estes parâmetros se aplicam para todos estes modelos que eu vou apresentar aqui para vocês um por um, tá? O primeiro sensor que nós vamos analisar aqui é o sensor de oxigênio, sensor O2. Primeiramente, gostaria de falar para vocês qual é o seu funcionamento. O sensor de oxigênio, ele está localizado no sistema de escapamento da motocicleta e ele informa a central eletrônica a concentração de oxigênio existente nos gases de escape. Essa informação é importante para a ECM calcular a mistura ar-combustível. A falta ou excesso de oxigênio indica uma queima imperfeita de combustível no motor, aumentando assim a emissão de gases poluentes, tá? Nós temos dois tipos de queima incorreta de combustível. Uma delas é a falta de oxigênio e a outra delas é o excesso de oxigênio. A falta de oxigênio é conhecida como mistura rica e ela irá
resultar na geração de monóxido de carbono e também hidrocarbonetos não queimados, que são componentes aí que geram uma alta poluição aí se tratando do nosso meio ambiente, tá? Então, nós temos aqui a mistura rica e nós temos a mistura pobre, tá? Essa que eu mencionei para vocês agora, ela é a mistura rica, ou seja, a falta de oxigênio, tá? O que é a falta de oxigênio? Muito combustível e pouco ar no sistema que está queimando. Então, essa é a mistura rica. Já a mistura pobre, ela também é muito prejudicial tanto para a motocicleta quanto para o nosso meio ambiente. O excesso de oxigênio na mistura é chamado de mistura pobre. A mistura pobre, ela vai gerar um óxido de nitrogênio, que também é um gás aí altamente poluente, tá? Sensor de oxigênio, nós temos sensor de dois tipos, tá? 2 fios e 4 fios. Como que funciona essa divisão desses sensores? O sensor de 1 ou 2 fios, existem esses dois tipos de modelos em algumas motos, são para as motocicletas mais antigas. Então, o sensor de oxigênio, lá quando começou a lançar a injeção eletrônica nas motos de baixa cilindrada do modelo nacional, fabricada aqui no Brasil, ela vinha com o sensor de 2 fios, onde este sensor ele só trabalhava depois que a moto esquentava, tá? Então, depois que a moto esquentava, que ele começava a trabalhar. Futuramente, os anos foram passando, começou a vir as motocicletas flex e eles desenvolveram o sensor de 4 fios, onde o sensor de 4 fios ele já trabalha a partir do momento que você dá a partida na motocicleta, pois ele tem uma resistência interna. Então, o sensor de 4 fios, com certeza, é o sensor mais aprimorado que temos até hoje. Aqui estão os parâmetros, pessoal. O que é os parâmetros, tá? Com base na variação do sinal elétrico fornecido pelo sensor de oxigênio, a central calcula e ajusta a quantidade de combustível injetado, adequando-se à mistura ar-combustível. Nas motocicletas mix ou flex, o sensor de oxigênio permite também que a central eletrônica identifique o combustível utilizado ou a mistura entre eles. Então, visualizando aqui neste gráfico, quando nós temos uma leitura desse sensor enviando um parâmetro lá para a central de 0,8 volts, isso quer dizer que nós temos presente naquela motocicleta uma mistura rica. Se tiver mandando 0,2 volts, nós temos uma mistura pobre, tá? Então, mistura rica e mistura pobre, e ali no meio a gente tem o 0,5 volts, que se trata da mistura perfeita em relação ar combustível, que é a mistura estequiométrica para que o motor funcione da melhor forma possível, tá? O segundo sensor que nós vamos identificar hoje é o sensor de temperatura do óleo do motor, que nós chamamos de sensor EOT, tá? O sensor EOT, ele está localizado geralmente no cabeçote da motocicleta. Esse sensor ele é constituído de um termistor que varia a sua resistência elétrica de acordo com a variação de temperatura que ele está submetido, tá? Ou seja, como se fosse um termômetro mesmo, né? Este daqui é o componente, tá? Este é o componente, o sensor de óleo. E aqui é o componente numa visão 3D, onde a gente consegue identificar os componentes lá dentro, tá? Aqui estão os parâmetros deste componente. Quando o motor está com a temperatura de 20 graus Celsius, a voltagem enviada para a central eletrônica é de 4,54 volts.
À medida em que a temperatura do motor vai aumentando, a voltagem vai diminuindo, tá? Se estiver enviando lá para a central 0,43 volts, isso quer dizer que a temperatura do motor está alta, tá? Como que nós vamos identificar estas falhas lá no dia a dia, fazendo os testes com o multímetro, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, como, por exemplo, o sensor de óleo. Você está desconfiado lá, fez todos os diagnósticos e você quer fazer a medição do sensor de óleo para ver se ele está trabalhando da forma correta. O que você vai fazer? A moto, você espera ela esfriar e vai medir lá a voltagem que o sensor está enviando para a central, tá? Tem os fios exatos, não vou entrar em detalhes muito profundos aqui, é só para vocês entenderem o raciocínio de como que vocês vão utilizar essa tabela de parâmetros lá no dia a dia, tá? Então, tá desconfiado do sensor de óleo e quer fazer a medida nele, que é onde o pessoal tem mais dúvida. Como fazer os testes em sensores? E como saber se está nos parâmetros adequados para aquele sistema trabalhe de uma forma perfeita. Então, você, com o motor frio, você vai medir, funciona a moto com o motor frio e mede. Por exemplo, se ele estiver enviando 4,54 volts, 4,3, 4,4, tá? Isso quer dizer que o sensor está enviando a informação certa, porque o motor está frio e ele está informando a central que aquele motor está frio, beleza? Segundo detalhe, se você fizer um teste e lá o motor está frio e ele está enviando uma voltagem, por exemplo, de 1,5, 2, 2,5, mas o motor está frio, já está enviando essa informação errada. Outro teste, esquenta bem a moto, deixa ela funcionando, sai fazer o teste de rodagem, deixa um tempo a moto parada em funcionamento e vai medir para ver a voltagem que ele está enviando. Se o sensor tiver, por exemplo, enviando uma voltagem de 4 volts e a moto já atingiu a temperatura 80, 100 graus Celsius, esse sensor está com problema. Ele está informando a central eletrônica que o motor está frio e, na verdade, o motor está quente e bagunça todo o funcionamento da injeção eletrônica. Então, é assim que a gente utiliza as medições com o multímetro e a tabela de parâmetros para encontrar os problemas, tá? Essa tabela é um padrão, é uma base de trabalho. Pode ser que a moto da Yamaha trabalhe um pouquinho diferente do que a moto da Honda, mas vai seguir essa mesma linha de raciocínio geralmente, tá? Então essa tabela é muito poderosa, papel e caneta na mão, por favor anotem todos estes padrões que eu estou passando para vocês, tá? O próximo sensor que nós vamos fazer a análise é o sensor IAT. Ele está localizado na unidade de sensores e ele tem a função de monitorar a temperatura do ar admitido no motor. A massa de ar admitida é calculada em função da densidade do ar e da rotação do motor. A densidade do ar é determinada em função da pressão da temperatura do ar. Quanto mais alta é a temperatura do ar, menor será a sua densidade. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem onde a gente tem uma temperatura alta, tá? Para a mesma quantidade de ar, mantida sob uma mesma pressão, a sua densidade ela vai variar de acordo com a temperatura. Então, aqui nesse caso, a temperatura é alta, as moléculas do ar se afastam uma das outras. Isto significa que a densidade do ar é baixa, tá? Se a temperatura estiver baixa, as moléculas do ar se aproximam uma das outras, fazendo com que a densidade do ar aumente, tá?
A variação da densidade do ar afeta diretamente na mistura ar-combustível. O sensor IAT também é constituído por um termistor. Se a temperatura do ar for baixa, a voltagem enviada para a central é alta. A voltagem diminui à medida que a temperatura aumente. Então, o sinal do sensor IAT é utilizado pela ECM, pela central eletrônica, para corrigir a duração da injeção e, consequentemente, a quantidade de combustível injetado de acordo com a temperatura do ar da admissão. Isso faz com que a mistura ar-combustível se mantenha ideal para o bom funcionamento do motor. Aqui está a peça localizada lá na unidade de sensores e aqui estão os seus parâmetros, tá? Por exemplo, se a temperatura do ar for baixa, menos 20 graus Celsius, a voltagem que vai enviar para a ECM é alta, ou seja, 4,6, 4,5, 4,4, né? Vai ser nesse padrão aí. Se a voltagem for baixa, por exemplo, 0,47, 0,49, 0,55, isso quer dizer que a temperatura do ar aumentou, tá? Isso a gente pode também fazer esta comparação de acordo com a temperatura que está no dia que você está fazendo essa medição, tá? O próximo sensor que vamos verificar é o sensor de vácuo de admissão, que é o sensor MAP, tá? O sensor MAP, ele também está localizado na unidade de sensores e ele monitora o vácuo no interior do coletor de admissão. Esse sensor possui em seu corpo um diafragma de silicone, que é um dispositivo sensível à pressão, tá? Quando a pressão ela é aplicada, a resistência do dispositivo vai variar, convertendo essa pressão em voltagem que é enviada para a ECM. Então, nós temos aqui a imagem do sensor MAP, tá? Nós temos aqui o desenho 3D do sensor MAP também, onde fica o dispositivo sensível à pressão, que é um diafragma de silicone, a entrada de vácuo, o amplificador, tudo ali dentro daquele componente, tá? Aqui mais adiante, vamos aos parâmetros do sensor MAP. Se a pressão do coletor de admissão for baixa, a voltagem enviada para a ECM também será baixa e a voltagem ela se torna maior conforme o vácuo aumenta. Dependendo dos dados do sensor MAP, o que a central eletrônica vai determinar? A duração de injeção de combustível, tá? Essa é a função do sensor MAP. Então, se ele estiver enviando uma voltagem de 0,5 volts, isso indica que a pressão do coletor é baixa, e conforme aumente a pressão, ele vai indicar uma voltagem maior, tá? Vocês estão compreendendo como funciona a leitura dos parâmetros que a central faz? Então, a central, que é este componentezinho aqui, o cérebro da operação da injeção eletrônica, ela trabalha com esses sinais que ela está recebendo dos sensores. Como o nome já diz, os sensores são os componentes de entrada. A central eletrônica é o componente de controle, ou seja, ela vai pegar os sinais dos componentes de entrada, vai fazer o controle daquelas informações através das memórias que eu expliquei para vocês na aula de ontem, as memórias da central, vai fazer o cruzamento de dados e vai enviar sinal elétrico lá para os atuadores fazerem todas as correções necessárias para que a injeção eletrônica funcione de uma forma perfeita e precisa, fazendo uma queima melhor de combustível, entregar um melhor serviço para vocês. Voltando ao conteúdo, o próximo sensor que nós vamos falar é o sensor do ângulo da borboleta, o sensor TP, tá?
O sensor TP está também localizado lá na unidade de sensores e ele monitora o ângulo de abertura da válvula de aceleração. Montado junto ao eixo da válvula de aceleração, o seu funcionamento é similar a um resistor variável, como a gente conhece, um potenciômetro, tá? Então aqui temos imagem de onde fica o sensor TP, lá no corpo de aceleração da motocicleta, tá? Aqui temos o seu desenho em 3D, identificando também aonde que ele fica, né? E aqui nós temos os parâmetros, tá? O movimento do resistor é sincronizado com a rotação da válvula de aceleração. Assim, o sensor TP ele pode medir exatamente a resistência de acordo com a abertura da borboleta de aceleração. Quando a abertura da aceleração da borboleta de aceleração é pequena, a voltagem, como vocês podem ver no gráfico, também é pequena, tá? E a voltagem ela aumenta conforme você acelera mais a motocicleta. Em média, esse sensor ele trabalha de 0,29, pessoal, perdão, tá? Eu coloquei 3,41 e 3,41. Para você que pegou o papel e a caneta, você vai anotar aí os parâmetros corretos, tá? Então, lá embaixo, no gráfico lá embaixo, é 0,29 volts, tá? Essa é o padrão para posição totalmente fechada, ou seja, a moto em marcha lenta. Lá em cima, com o acelerador totalmente aberto, o parâmetro é 4,76, tá? Correçãozinha básica para vocês. Então, lá embaixo é 0,29 volts e lá em cima 4,76 volts, tá? Esse aqui é o sensor que o pessoal tem mais dúvida de como fazer o teste e ele é o mais fácil que tem. Basta você conectar o multímetro nos fios correspondentes a esse componente e você, com o acelerador fechado, você vai medir. Se ele está 0,29, 0,30 e alguma coisa ali, beleza. Conforme você vai acelerando a motocicleta, essa voltagem ela vai subindo e o limite dela é 4,76, 4,50, 4,60, dependendo aí. E você verificar também se ele sobe e baixa no mesmo nível, subindo e baixando devagarzinho, tá? Esse é o sensor mais fácil que tem para se fazer as medições, tá? Então, nós chegamos aqui no nosso último slide dos parâmetros dos sensores. É muito simples. Gente, é um assunto que assombra todos os mecânicos, tá? E eu fico impressionado realmente com a dificuldade de executar esses testes. Sabendo interpretar esses parâmetros que eu passei para vocês e como executar os testes na prática dos sensores, não tem moto que você não consiga resolver os problemas na injeção eletrônica. Não existe, tá? Isso tudo, lá no método Injeção Expert, a gente ensina nos primeiros módulos, você interpretar esses parâmetros, por que cada peça funciona, como que ela trabalha, para onde que ela envia aquela tal informação, e assim por diante. E, cara, não tem como não fazer o diagnóstico sabendo dessas informações, tá?